Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a conexão que existe entre autoimagem e obsessão espiritual. Eu vou compartilhar minha tela com você. Eu oriento que separe um caderno, um papel, ou que tire print das imagens, que vai facilitar o processo de estudo. Nós temos detalhes importantes. Primeiro, para começar aqui, vamos entender o que é autoimagem. A autoimagem é a forma como você se vê. Então, nós temos uma identidade. A autoimagem é formada através das relações pessoais, com a nossa família, na escola, com os amigos, isso na infância, quando nós somos pequenos. Quando nós chegamos aqui na Terra, através da concepção, processo de nascimento, nós não conseguimos nos ver separados da mãe, porque nós nascemos do corpo dela. Nós nos vemos como uma extensão. Então, a partir das relações, a forma como a mãe vai nos tratando, o pai, irmãos, nós construímos uma percepção de nós mesmos, seja positivo ou negativo, que é o distorcido. Então, às vezes, nós nos vemos como inferiores, pecadores ou superiores. Às vezes, nós nos vemos como indignos de receber amor, de ter abundância. Nós achamos que nós não temos merecimento. E por conta da nossa autoimagem, nós fazemos escolhas para comprovar que é real, que nós somos daquela forma como nos enxergamos. Então, essa imagem, essa identidade que nós temos a nosso respeito, atrai também companhias espirituais. Além de nós escolhermos determinadas religiões, ferramentas espirituais, dogmas, com base nessa percepção. Então, em um primeiro momento, nós temos a forma como você se vê no mundo material, inserido na família, inserido na sociedade. Então, você tem uma identidade encarnada, uma forma como você vê essa imagem encarnada. E nós temos a autoimagem em um nível mais profundo, que está ligado à forma como você vê Deus, ou a fonte criadora, o universo, o cosmos, como que você enxerga a divindade a nível de criação da alma, como que a sua alma foi criada. E nós temos uma imagem à semelhança do Criador, uma identidade, a imagem e semelhança do Criador. Identidade filho da fonte. Identidade criatura de Deus, uma criatura, um ser que foi criado por uma força maior. Como que você enxerga essa força maior? Você enxerga como um ser personificado, um pai ou às vezes uma mãe? Porque tem pessoas que acreditam em religiões que têm Deus como uma figura feminina, a deusa. Como que você enxerga o Criador? Com base nessa percepção, na sua experiência espiritual, você tem uma identidade espiritual. Então, isso vai determinar também as companhias espirituais. Aquilo que você atrai para você, aquilo que você mantém, a forma como você se relaciona. Agora, vou diminuir aqui para não atrapalhar a imagem. Agora nós temos os tipos de obsessão espiritual. Com a introdução sobre o que é autoimagem,
Eu vou fazer um link dos tipos de obsessão espiritual, para você compreender. Então, nós temos, no primeiro tipo, entre encarnados. É entre você e a sua mãe, entre você e um ex-namorado, entre você e seu irmão, um colega de trabalho, um ex-chefe. Pode acontecer essa obsessão espiritual entre encarnados. Como que funciona? Você não para de pensar no seu ex-chefe, porque você sentiu é um exemplo, tá? Porque você se sentiu abusado, você trabalhava e não recebia uma bonificação, você ficava até mais tarde, mas nunca recebia hora extra. Então você fica pensando naquela situação. Aí muitas vezes você deseja, que aconteça alguma coisa para esse ex-chefe despertar e não fazer isso com os outros. Você nutre emoções negativas. Isso a nível consciente ou a nível do subconsciente, tá? Às vezes você não percebe isso, um exemplo. Então isso é um tipo de obsessão. Entre encarnados pode ser também está até na próxima imagem, que está relacionada ao apego emocional, amor imaturo. Então, às vezes você está apaixonado por alguém, aí você dorme, você acorda pensando na pessoa, você passa uma boa parte do tempo vigiando a pessoa nas redes sociais, se ela está conversando com alguém, quais os vídeos que ela curte, as pessoas que ela segue, tudo que posta nos stories, você é a primeira pessoa a ver, e você faz de tudo para que essa pessoa te note. Então você esquece de si, você esquece da sua autoimagem, dos seus gostos e passa a agir de uma forma para aproximar dessa pessoa, para chamar a atenção dela. Então, quando nós vamos para o nível de extremo, isso também é um tipo de obsessão, porque você deixa de comer, se alimentar bem, de fazer exercícios, de estudar, de viajar, de conhecer novas pessoas e passa a viver ao redor daquela pessoa, cercando aquela pessoa. Você faz dele ou dela o seu centro. Então, a nível de extremos, tá? Quando nós falamos de extremos, pode ser uma obsessão, sim. E quando está ficando intenso, é um caminho para a obsessão. Então, é importante estar atento quanto a isso e buscar apoio para sair dessa situação, resolver o que está no subconsciente. Eu vou explicando aqui, os tipos de obsessão espiritual e depois nós falamos mais sobre o subconsciente. No segundo tipo, nós temos entre desencarnados. Então, em planos espirituais, além da Terra física, tá? Que nós conseguimos enxergar, são as pessoas que estão encarnadas aqui. Existem também obsessões entre os seres que estão fora da carne, estão desencarnados. Aí já uma questão que envolve várias situações, tá. E o que eu for explicando aqui, vale para os outros tipos de obsessão espiritual. Não é uma situação fixa. "Ah, porque é só assim que acontece". Existem vários fatores. Então essa é uma aula para te abrir a consciência, ajudar, né, a expandir sua consciência para você entender os processos. Então, entre desencarnados, pode ser uma briga, uma rixa, um mal-entendido, ou até esses amores platônicos, ou de muito apego, de codependência, que começaram na carne. Duas pessoas ou um grupo de pessoas que estavam muito conectados, sejam pela carência ou pela raiva, que se conectam, desencarnam e continuam naquele relacionamento.
num relacionamento obsessivo. Então, pode acontecer dessa forma. Ou então, como nós temos todo um processo de descida na matéria, o processo de obsessão pode acontecer em outras dimensões antes de nós encarnarmos na Terra, e essas rivalidades, esses mal-entendidos ou apegos vir de outros mundos para cá, tá? Então pode acontecer assim também. Nós temos um terceiro tipo, a obsessão entre encarnado e desencarnado. Então é uma via de mão dupla, tá? Nesse tipo aqui. Você pode estar encarnado aqui e você está obsediando alguém desencarnado. Pode ser um ex-parceiro, alguém da família, um amigo, a nível de trabalho, a nível de religião, qualquer tipo de relação. A pessoa desencarnou e você continua com nutrindo raiva, vingança, ou então na parte afetiva: "Ai, eu não queria que meu marido tivesse desencarnado, eu estou presa a ele, eu não consigo me envolver com mais ninguém", fica pensando. Então esse também é um tipo de obsessão, tá. E nós temos do desencarnado, do ser espiritual que obsedia quem está aqui na matéria, que pode ser por questões emocionais, tá. Aqui nós temos, no quarto tipo, o apego emocional, que pode ser amor imaturo, desejo de vingança, conflito entre amor e ódio, não sabe se ama ou se odeia, são emoções extremas, ao mesmo tempo que sente muita admiração, sente muito carinho, sente muita raiva. Então, esse ser que está desencarnado, ele pode sentir tudo isso, tá? Não somos só nós aqui. Então esse ser desencarnado, ele pode querer estar perto, até para ser perdoado, às vezes ele se arrepende, eu não coloquei isso aqui, mas com a explicação vai te ajudar. Às vezes ele tá aqui em busca de perdão, às vezes ele quer reparar alguma coisa, às vezes ele quer ajudar, ele se emaranha a nossa dor, às vezes por conta do amor imaturo, por exemplo, um bisavô, um tio, uma tia que desencarna e tinha muito carinho por nós, e se aproxima vendo o nosso sofrimento e quer cuidar, e quer salvar, e sente a dor. Então a pessoa esse ser, aliás, ele se emaranha, que é o que está conectado aqui ao herói. É um tipo de obsessão que pode acontecer tanto no encarnado quanto no desencarnado. Aquela pessoa, aquele ser vê o outro sofrendo e acredita que não tem força, que a pessoa não tem força para superar, então se aproxima, fica ali colado, às vezes querendo passar mensagem, querendo interferir, e nós sentimos isso aqui, tá. Então dessa parte de apego emocional, pode ser tanto encarnado quanto desencarnado, porque os desencarnados eles têm emoções também. Seres que têm emoções, têm o sétimo sentido, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os 12 sentidos humanos. Eu vou colocar aqui na no card para quem não assistiu, assistir, tá. Seres que possuem emoções, eles têm alma. Então, enquanto tem emoção, tá bom, tá sentindo raiva, é normal que sinta raiva, que sinta medo, angústia, tristeza. É uma forma de comunicação, é um meio de nós nos comunicarmos. Só que quando tá descontrolado, quando esse sétimo sentido está descontrolado, aí nós temos um problema, porque pode nos ferir e ferir outras pessoas. Quando não acabou as emoções, nós temos frieza. Aí nós temos um ser que desconectou da mônada. Aí ele não consegue mais se conectar com a mônada
e reintegrar totalmente a consciência da fonte, segundo a ciência queilôntica, que é o que eu ensino aqui, tá. Eu vou colocar no final desse vídeo a playlist da ciência queilôntica para quem quiser estudar, para quem quiser conhecer. Então, o que a ciência queilôntica explica é que os seres frios, seres desconectados, desprovidos de emoções, se desconectaram da fonte criadora e não têm desejo de voltar, não querem voltar a nível de consciência, é uma escolha deles. No quinto tipo de obsessão espiritual, nós temos a simbiose, os seres simbióticos, nós temos parasitismo, seres que se desconectaram da fonte criadora. É porque essa desconexão com a fonte criadora é complicado, sabe, para explicar em um único vídeo, porque nós temos vários níveis. Nós temos o nível que a pessoa está esquecendo, o ser está adormecendo, se desconectando da fonte, da unidade, mas ainda tem como recuperar. E tem seres que não conseguem recuperar mais. Tem seres que destroem as pontes de conexão com a fonte e não conseguem se alimentar, se renovar, se reabastecer na unidade, no amor. São seres que vampirizam outros seres, que é a obsessão espiritual, que é o que nós estamos falando aqui, que nós já vamos chegar nesse nível. Nós já estamos no nível mais profundo, aliás, que é o parasitismo, que seres que desconectaram da fonte criadora e precisam se alimentar de outros seres, então eles vão perdendo dependendo porque vai depender da densidade que esses seres estão. Eles vão perdendo a forma deles e transformando em um parasita, um ovoide, e precisam grudar em um ser para se alimentar. Então, quanto mais vão grudando, quanto mais vão se aproximando, se colando em outro ser, maior o nível de desconexão. Então, esse parasitismo tem que ser avaliado se o ser que está ali, ele ainda consegue recuperar ou não. Na sua grande maioria, não consegue recuperar mais. São seres que já já consumiram a sua luz, consumiram a sua própria semente Tauren, e agora precisa colar ali, se não colar, vai desintegrar, tá. É algo a ser avaliado, mas na maior parte dos casos, aquele ser não consegue ficar muito tempo se não tiver colado a alguém. E o motivo do parasitismo pode ser karma, conflitos. Esses motivos que eu falei até agora, de amor imaturo, desejo de vingança, esse conflito entre amor e ódio, muda, vai aos extremos. E esse amor, quando ele sobe, vai para o amor imaturo, aí já quer fazer pela outra pessoa e, tá muito ligado à dependência emocional, tá. E nós temos também o parasitismo como ferramenta dos magos, no caso de magos negros, certo? Magos que desconectaram da fonte. Magos que veem seres que estão em um nível bem baixo de energia, que tem essa tendência já ao parasitismo, e eles pegam aquele ser que está bem fraco e cola em alguém que eles querem prejudicar. Eles querem enfraquecer aquela pessoa. Aquele ser, então eles fazem isso, usa como uma ferramenta. Nós temos um sexto tipo, o herói. O herói, ele é um obsessor quando ele se vê grande, quando ele se vê como salvador, e também quando ele se vê pequeno. O herói, ele está conectado ao narcisismo, mas é importante aqui nós entendermos a diferença de transtorno narcisista para o controlador narcisista, que está conectado à ferida da traição. A ferida da traição está conectada
A falta de confiança. A pessoa deixa de confiar nos outros, deixa de confiar em si, tem medo de receber. Tem medo de receber, de se abrir, porque às vezes espera, né, no subconsciente da pessoa, tá lá que ela vai receber pancada, ela vai ser machucada, ela vai ser ferida, que todas as vezes que já tem uma distorção cognitiva, né, quando usa todas as vezes, tudo ou nada, é é uma distorção. Na cabeça da pessoa, quando ela se abrir, vai acontecer coisa ruim, porque ela está presa a alguma dor do passado, algum miasma. Karma é miasma, é a mesma coisa, tá? É incoerência, é desconexão, que cria uma casca, é uma casca, fica grosseiro, as nossas vistas não conseguem enxergar com clareza as outras possibilidades, e nós ficamos em um padrão repetitivo de ver sempre a mesma coisa, ficar vendo sempre a dor, nós nos conectamos com pessoas que agem sempre do mesmo jeito, até nós aprendermos a lidar com aquela situação, até nós aprendermos a lidar com a dor, com a traição, com a tristeza, com o luto, com a separação, com diversas situações da vida. Então o herói, o salvador, ele está conectado à ferida da traição. E quando ele cria força, ele busca força dentro de si para superar aquilo, mas é uma superação meio que paradoxal, que ele quer superar, mas ele quer superar com base na força, meio que na força, sabe, na força da raiva, na força do ódio, assim: "Ah, agora eu vou ser forte, eu vou ter mais conhecimento que todo mundo, eu que vou salvar os outros, para que não me machuquem". Então é uma falsa força que está estruturada no medo, em um terreno arenoso. É um terreno que não dá sustentação, é falso, é ilusório, porque a pessoa ela não consegue desarmar. A força vem de uma armadura. Então isso acaba obsediando outras pessoas. E por mais incrível que pareça, em muitos dos casos, pessoas que querem esse tipo de relação, tá? Pessoas que não estão conscientes. Então, o herói, ele quer salvar os outros, ele invade o centro dos outros, ele não espera a pessoa pedir apoio, ele tá sempre ali esperando alguém em sofrimento para ele vestir a capa do herói. Então essa é uma forma de obsediar. Obsessão espiritual está relacionado a machucar o outro, vingança, e também tomar a força do outro, tomar a luz do outro, se alimentar do outro, se alimentar do sofrimento do outro. Então o herói, como obsessor espiritual, ele se alimenta do sofrimento dos outros. Ele fica com as anteninhas ligada, esperando alguém sofrer para ele interferir, para ele receber aquele reconhecimento, ser validado, para o ego inflar. E nós temos o herói que se vê pequeno, que é um herói camuflado. É aquele que ele veste a máscara de bonzinho. Ele é muito parecido, ele é muito parecido com o herói que se vê grande. Porque, tem seres que eles falam: "Mas eu sou grande", eles reconhecem isso. E tem aquele que se vê pequeno, ele tem uma postura mais de inferior, a postura mais curvada, eh, humilde entre aspas, tá, eu vou colocar essa humildade entre aspas,
mas ele se alimenta do sofrimento do outro também. Às vezes ele fica como o caridoso, que tá fazendo caridade, mas ele tá também se alimentando a nível inconsciente. Ele está ele está praticamente no mesmo nível daquele que se vê grande, tá. Não tem muita diferença não, não tem muita diferença. Aliás, tem uma diferença importante aqui, é que o herói que se vê grande, ele não ele não sofre tanto quanto o que se vê pequeno. Porque aquele que se vê grande, ele dá permissão para viver prosperidade. Ele não passa necessidade financeira. Ele consegue cobrar pelos serviços que faz, ver valor naquilo que faz. Já o herói que se vê pequeno, ele não tem coragem, então ele se maltrata, ele não vê valor em si mesmo e alimenta do sofrimento dos outros. Então fica um conflito, tá, um conflito interno. Como resultados, nós temos confusão mental, tristeza profunda, sem energia, picos de euforia, desconexão com a realidade, dificuldades de se relacionar, vários tipos de relacionamentos, tá? Não apenas o afetivo. Carência, busca por validação externa, raiva sem motivo aparente. De repente vem aquela raiva que não sabe de onde que é, de onde que tá vindo. Comportamento impulsivo, vícios de diversos tipos, comportamento violento, não sabe quem é, crise de identidade, dificuldades de se relacionar. Ah, esse aqui tá. Espera aí. Ficou repetido, gente. Desconsidera. Desconsidera. Dificuldades financeiras. Porque dificuldade de relacionar tá bem claro aqui, né? A gente ri do erro e tá tudo certo. Eh, em resumo, é dificuldade de relacionamento mesmo, o processo de obsessão espiritual. Vamos colocar aqui uma briga entre 2 pessoas. Nessa briga, tem um vencedor, alguém que se sobressaiu e um perdedor. Então nós temos aqui o algoz e a vítima. Essa pessoa, o perdedor que se vê como vítima, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar um salvador, vai buscar um herói. Dependendo de como foi processado o que aconteceu, a história do passado vai replicando, e vai passando à frente, dependendo como que a pessoa lidou com aquilo, inclusive o algoz, que nós temos a construção da autoimagem aqui. Então o algoz se vê como uma pessoa má, que depois vem a tomada de consciência, que todos nós fazemos parte da fonte criadora. Nós temos uma centelha, essa centelha tem consciência. E no exame de consciência, quando nós vamos deitar a cabecinha no travesseiro, vem: "Poxa, pra que aquela briga? Por que que eu bati no outro? Por que que eu tomei do outro? Qual que é o sentido dessa competição? Poxa, eu não deveria ter feito isso". Se nós não processamos os nossos erros, então nós começamos a construir uma autoimagem negativa. "Ah, é porque eu sou mal mesmo". É. "Nossa, eu sou ruim", porque quem fere o outro é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, tá. Isso eu falo na distorção, porque em termos crísticos, é um erro que nós estamos aprendendo, então nós vamos errar. Aí que é importante a autocompaixão. Ter autocompaixão
E humildade. A humildade de reconhecer, de se ver como realmente é. Essa é a verdadeira humildade, porque às vezes a gente confunde humildade como aquela pessoa que, veste uma roupa mais velhinha, mais barato, é a pessoa sem dinheiro, sabe, que abaixa a cabeça, tudo tá ali só concordando, extremamente passiva, sendo que não é bem assim. Porque quando nós nos abrimos demais, nós deixamos o nosso campo aberto demais, nós não colocamos limites, isso também nos fere. Então existem várias situações que envolvem isso. Então nós temos uma construção de autoimagem, tanto para o algoz quanto para a vítima. A vítima pode se ver também, depois do ocorrido, como inferior, incapaz de se cuidar, incapaz de se regenerar, incapaz de colocar limites, ou que ela não merece amor, por isso que ela foi maltratada, que ela não merece dinheiro, por isso que ela perdeu o dinheiro na briga. Aí se não resolve a situação, se não resolve o conflito, essa autoimagem distorcida vai replicando as situações. E aquilo ali vai ganhando uma proporção maior, que vai aumentando a carga energética no nosso campo, até nós tomarmos consciência. Então, como que funciona o tratamento? Primeira coisa, não que seja nessa ordem, tá? Eh, mas aqui fica fácil para visualizar. Fazer cura emocional. Seja se você identificou que está vivendo uma obsessão de encarnado para encarnado, você só pensa numa pessoa o dia todo, ou com o seu chefe, com a sua mãe, seja lá o que for. Cura emocional para obsessão de encarnado para desencarnado, parasitismo. Por quê? A cura emocional age no subconsciente. E no subconsciente é que acontece o verdadeiro desligamento, o verdadeiro a verdadeira resolução, que nós estamos lidando com energia. Algumas situações são mais palpáveis, mas a nível de obsessão, é tudo muito sutil, é subjetivo, inclusive nas relações de encarnado para encarnado. Às vezes nós precisamos estar atentos para enxergar o que nós estamos fazendo, nosso comportamento. Então a cura emocional, ela é muito importante para trabalhar o subconsciente. É importante também fazer uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento envolve mudança de ambiente, de hábitos alimentares, que nós vamos trabalhar um triângulo, uma tríade, a nível fisiológico, psicológico e espiritual. Obsessão espiritual você não resolve só trabalhando o espiritual, é todo um conjunto. É todo um conjunto, porque nós somos seres multidimensionais, nós somos seres complexos. Então, receitas de bolo funcionam em algumas coisas, em outras não. Nessa situação específica, eu não indico receita de bolo, eu não indico isso. Tem vários motivos para acontecer uma obsessão. Então, nós temos mudança de comportamento importante também. Você precisa mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de se relacionar. E o terceiro é expandir a consciência. Aprender. Gostar de aprender. Que isso vai te ajudar também a lidar com os seus erros, com as suas falhas. Porque uma coisa é fato, por mais que nós possamos expandir a nossa consciência, nós vamos continuar errando, porque a criação está em constante expansão. Então, sempre tem algo novo surgindo. Algo novo é a mesma coisa de erros, né, nós vamos errar.
A autoimagem influencia até no tratamento, a forma que nós vamos buscar ajuda, apoio, onde nós vamos buscar, que aí volta lá naquela primeira imagem da autoimagem a nível encarnado, de fractal aqui na matéria, e a identidade espiritual. Então, se você vê Deus como um pai, como uma mãe, uma figura humana, e você tem mestres, aí já entra na parte religiosa de se você acredita que o Messias, se existe um salvador interno ou se é um salvador externo, algo muito pessoal. Cada pessoa vai ter uma preferência. Então isso vai influenciar também. Se a sua tendência é buscar o externo, que você vê Deus, um homem, uma figura humana separados de você, então pode ser, preste atenção nisso, tá, porque é importante, que você busque tratamentos que alguém faça por você. É natural que isso aconteça, não é que seja errado ou certo, que para todo mundo vai funcionar. Pode ser que a sua preferência seja essa. Porque você tem essa construção de Deus como um ser separado, que está no céu, que está no alto, que está distante. Então, essa sua pode ser sua preferência. E existem outras pessoas que veem a fonte criadora, já tem uma conexão com Deus fonte, e veem Deus, a fonte criadora, como energia. Como algo que está dentro delas. Então esse grupo que tem um caminho do Cristo interior, não de um Cristo externo, pode querer buscar, pode ter a preferência de buscar um tratamento para recuperar a automaestria. Essas pessoas vão se identificar com esse tipo de tratamento. Pessoas que entenderam que ou é a percepção delas, né, é o caminho delas, a experiência. Não, eu que vou ter que fazer isso, eu que vou ter que resolver. Então é algo pessoal. Aí já entra questões de experiências pessoais, o que você já passou. Entra aqui também uma questão da sua família, as experiências da sua família. E aqui tem a cerejinha do bolo, que às vezes, pode fazer diferença para você, é que olha só, fazer uma conexão aqui importante. Você está em uma obsessão de encarnado para encarnado com a sua mãe, tá numa simbiose com ela. Você acredita no caminho interno e sua mãe acredita no caminho externo. E de forma inconsciente, você tem buscado o caminho da sua mãe em vez do seu caminho. E isso te gera conflito interior. Por conta da obsessão, da simbiose, você sente o que é dela e você acha que é seu. E aí você não sabe para onde ir. Então nem sempre esses caminhos, o caminho que é o seu, o caminho do seu coração, se apresenta de forma clara, porque tem camadas até chegar no seu centro, até chegar no seu núcleo. Então, com base nesses estudos que eu já fiz, com base na minha experiência de atendimentos, eu oriento sessões terapêuticas para resolver questões de obsessão, de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Não apenas é a sessão para alguém afastar o obsessor de você, mas para você encontrar suas respostas dentro, para você se encontrar.
E como nós estamos falando aqui de caminho do coração, nós estamos falando aqui de automaestria espiritual, uma sessão pode resolver para algumas pessoas, mas para outras não, porque é um processo. Então vai depender do que você vem trabalhando, a forma que você vem trabalhando, o que você está estudando, o que você está praticando, o que você conseguiu liberar. Não existe algo mágico. Por isso que a minha orientação é tratamento, sessões, e não apenas algo que alguém faça por você e você nem viu o que aconteceu, e você não teve o entendimento. Porque para resolver o karma, você precisa expandir a consciência para fazer diferente. A questão da resolução do karma é a transcendência dele. Você transpõe, você transcende aquela situação. Então, sem expansão de consciência, você pode até ter um alívio imediato, que poderá durar por uma semana, um mês, 3 meses, mas depois volta tudo de novo, dependendo da profundidade. Por isso que nessa situação não existe receita de bolo, porque cada um de nós é um ser único, cada um de nós. Eu tenho as minhas experiências, você tem as suas experiências. E quando nós vamos falar de obsessão espiritual, para quem acredita em reencarnação, nós temos processos de outras vidas que foram acumulando. Então é importante ter os pés firmes no chão, para não cair na ilusão. E entender que é um processo, requer dedicação, requer compromisso. Não é com a terapeuta, é com você. Esse compromisso é com você, de mudar a sua autoimagem, mudar a sua postura, o seu comportamento perante a vida, perante os semelhantes, e fazer a reconstrução de tudo, tá? De tudo, assim, é um extremo, mas daquilo que é possível neste momento. Fazer a reconstrução daquilo que é possível neste momento e que vai te trazer leveza. Vamos supor que você tenha 40 anos. 40 anos com uma autoimagem distorcida. Você se vendo como uma pessoa incapaz, inferior, que não merece amor. Não é uma sessão que isso vai resolver. É um processo. Resolve. Se você tiver compromisso, resolve, tá? Mas assim, tenha pés firmes no chão. Isso aqui é importante. Antes de nós passarmos para a segunda etapa da aula, que eu vou falar sobre processos de obsessão espiritual a nível de portões, de portais estelares, buracos de minhoca, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato para quem sentir de fazer sessões terapêuticas comigo, para trabalhar essas questões espirituais de relacionamento. E eu trabalho dessa forma que eu estou explicando: cura emocional, mudança de comportamento, expansão de consciência. Eu vou conversar com você para entender o seu caso e nós vamos dar os passos para sair do estado que você está. Então, pode ser que você trabalhe primeiro a parte fisiológica, nós vamos trabalhar com neurociência, com os neurotransmissores, é importante. A plasticidade do cérebro é importante para nós, para a parte espiritual, porque não adianta você trabalhar só no subconsciente e o seu corpo, a sua máquina, não atualizar. A mesma coisa de um computador, você precisa atualizar. Você precisa atualizar o programa que tá rodando ali, tá, que vai é porque tem uma situação de hardware, software, enfim, você precisa atualizar a máquina também, tem hora que ela fica obsoleta. Não é só baixar um tanto de coisa e o computador não conseguir rodar.
Então nós trabalhamos com essa parte de neurotransmissores. Nós trabalhamos com vivências para acessar o subconsciente. Nós trabalhamos também com os aprendizados, os ensinamentos, dentro do processo interior para resgate da automaestria, para você reconhecer o seu poder. E dentro desse processo, existem ferramentas para te apoiar na construção de uma autoimagem. Então é desse jeito que eu trabalho. É só você dar uma lida aqui na descrição e falar comigo. Agora agora nós vamos para a segunda parte desse vídeo, que é sobre a ciência queilôntica. Como eu falei, vou deixar a playlist aqui para você aprofundar e para nós que a ciência queilôntica faz sentido para quem está começando a fazer, a autoimagem é muito importante. A sua autoimagem, a sua força para se libertar. É a sua força para se desconectar de buracos de minhocas, de templos que estão em lugares de distorção, que estão distorcidos, e se sentir melhor com você, porque esses seres que estão desconectados da fonte criadora, eles precisam se alimentar. Se eles não se alimentarem, eles morrem. Então eles querem alimentar da nossa energia. E quando você resgata a sua autoimagem, resgata a sua força, você cura o seu subconsciente, e o seu subconsciente fala para esses seres: "Não, aqui não. Eu sei quem eu sou, eu não mereço isso, eu não quero te salvar, eu sei que eu não consigo te salvar, então você resolve sua vida, resolve a sua vida aí, você quer voltar para a fonte criadora, dá o seu jeito, porque eu não vou fornecer minha energia". Então é uma posição do inconsciente, do subconsciente. Aqui nós temos os portais, os 12 portais estelares primários do complexo templário universal. Nós temos um complexo de portões ou portais estelares a nível pessoal, a nível da Terra, do planeta, a nível do sistema solar, galáctico e universal. Nós temos 3 portões estelares de Lira, esses aqui, ó, que estão aqui em cima. Aramatena, Avion e Vega. Eles são os principais portões entre o campo de luz primal e os sistemas de densidade dimensional inferior. O campo de luz primal, nós temos o divino masculino, que está em conexão com o divino feminino. O divino feminino está além da matriz de tempo, está na matriz de energia. Então nós temos o equilíbrio. E chegar à matriz de energia é o que nós chamamos de ascensão espiritual. Esse é o verdadeiro mestre ascensionado. Sai da matriz de tempo, vai para a matriz de energia. O equilíbrio entre divino masculino e divino feminino. Campos de luz primal, campos de som primal foram criados juntos. E nós temos esses 3 portões como principais passagens entre os seres que estão no campo de luz primal para chegar até aqui na Terra. Então eles têm que passar pelos portões. Dentro da criação, o que a ciência queilônica ensina é que existem leis para manter em ordem, para manter a paz e a integridade de todos os seres, para não ficar essa coisa: "Ah, existem uns preferidos". Não, são todos iguais, todos seguindo as mesmas leis para não prejudicar ninguém, nem favorecer ninguém. É para manter a ordem. Então nós temos leis.
Então nós temos os portais e precisamos passar pelos portões para chegar em alguns lugares. E mais do que isso, precisamos de chaves para abrir os portões. Então esses portões, eles não são, uma desordem, assim, passa quem quiser. Você tem que ter um código, você tem que ter uma chave para passar, porque isso remete à segurança do lugar. Quem tem a chave é quem se organizou internamente, não vai prejudicar aquele lugar, ao menos. É para ser assim. Os seres caídos, eles dão um jeito de burlar, algumas dessas leis. Eles destroem portões, eles usam seres para, né, nesse processo de simbiose, para passar junto nos portões, enfim. São seres que estão desconectados, que não sabem o que estão fazendo. Ou às vezes até sabem e fazem a si mesmo, devido à raiva ou frieza, total frieza, e só quer se alimentar mesmo. Então esses 3 portões, eles são os mais importantes e precisam de uma proteção maior, tá. Cada um desses portões, nós temos conselhos cinetes para cada um desses portões, justamente para manter a segurança, porque tem regras para manter a ordem, limites. Só que a criança interior ferida, isso vale para seres que estão encarnados e desencarnados, desconhecem o que é limite, extrapolam o próprio limite e não respeitam o limite dos outros. Então nós precisamos dessa proteção, justamente porque durante a experiência da vida, nas dimensões, os seres podem perder a consciência, esquecer da onde que vem. Então, nesses portões estelares, 12, 11 e 10, permitem que as raças fundadoras Yanas e Brennou entrem na matriz de tempo através da matriz de energia para a assistência. Como os representantes dos 3 conselhos Sinete da Aliança Guardiã Liriana são compostos por membros das linhas de raças fundadoras de Cristos, que semearam o campo de vida na matriz de tempo, esses 3 conselhos muitas vezes são referidos como casas reais. Aí aqui nós temos uma situação importante, porque os conselheiros que estão nesses portões, eles não se veem como superiores, porque eles estão em equilíbrio. Eles sabem que é uma questão de experiência na matéria. Porque cada um desses portões aqui, nós temos uma mente, nós temos consciência. À medida que nós vamos subindo, a nossa consciência expande. Então, nós temos uma quantidade maior de consciência, uma quantidade maior de energia, mas isso não significa que somos superiores. Isso significa que estamos em um momento diferente, em uma dimensão diferente, vestindo corpos diferentes, e que tem um pedaço nosso, um fractal nosso que está lá na Terra, no caso aqui na Terra, certo? E não é por conta disso que esse fractal ele é menor, inferior, ruim, está distante da fonte, não é nada disso. É um processo de experiência por conta das densidades, das dimensões. Então, cada densidade, nós temos um corpo que nós vestimos para estar no mesmo padrão. Quanto mais elevado esse corpo, maior a consciência, mais sutil a matéria. Então, é essa que é a diferença. É uma questão mesmo de experiência. Então, quem está nesses portões não se veem como superior. Eles não ficam, falando isso. "Ah, aqui é uma mensagem, por exemplo, da casa real", como se fosse algo que
tem que ser seguido desse jeito porque eu sou superior. Eles não fazem isso. Existem seres voltando aqui, existem seres que estão até a dimensão 11,5, 11,5, seres que se desconectaram da fonte criadora, perderam a consciência e falam que fazem parte das casas reais, mas não estão integrados com o avatar de Cristo. Nas dimensões 10, 11 e 12, nós temos a identidade avatar de Cristo. Só que, para nós sermos avatares nessa densidade, nessas dimensões, nós temos que chegar até a 12ª. Se nós formos até a dimensão 11,5, 11,5, não tem como integrar o avatar. Nós temos que ser capazes de executar a frequência mahárika. Nós temos que chegar até a 12ª e estar em equilíbrio com o feminino e o masculino. Se nós não estivermos com capacidade para fazer esse equilíbrio, nós não somos avatares de Cristo nessa densidade. E existem seres que estão aqui na densidade 4, que nós chamamos de avatares negros, que dizem ser das casas reais. Eles falam que são. E por trás disso, o que eles querem? Eles enviam mensagens, informações, impulsos para nós doarmos a nossa energia para eles. No caso, eles querem vampirizar a nossa energia. E é um sistema que nós chamamos de colmeia. Então, nós temos as abelhas rainhas, ou abelha rainha. A abelha rainha que está na densidade 4, que manda suas abelhas operárias a buscarem mel para ela. O mel é a nossa energia, é um processo de obsessão, que suga a nossa energia. E que parece ser algo elevado, parece ser algo bom. Por quê? Vai depender da nossa autoimagem. Se nós estamos em busca de um salvador externo, isso pode parecer bom. Isso pode parecer bom. Ah, tem um ser na 10ª dimensão, na 11ª, que vai me salvar, que vai resolver o problema para mim. E aí nós entramos nisso, sem ter consciência, porque é difícil mesmo separar. Realmente, eu reconheço que não é fácil. Eu reconheço isso, que tem uma certa dificuldade. E agora eu vou explicar aqui o porquê que é difícil, sabe? Realmente não é fácil identificar isso. Então, a primeira informação que nós temos que ter para reconhecer é a árvore da vida eterna, a Grade Catara, com os 12 sinetes. Precisam ter 12, porque nós temos portões, os 12 portões que fazem parte do complexo templário universal. Cada um desses portões nos conecta a um fio de DNA. Os nossos fios de DNA são as chaves para abrir esses portões. Então, nós temos uma matriz de DNA energética, que é diferente da matriz de DNA humana, física, o fisiológico, o científico. Então, nós temos uma dificuldade aqui, porque os cientistas reconhecem os dois fios de DNA. E quando nós vamos trabalhar a espiritualidade, nós vemos 12 fios, que é a matriz dos humanos angélicos tem 12 fios. Aí já é uma questão de experiência, porque tem pessoas que não têm experiências espirituais tão fortes quanto outras pessoas. Tem pessoas que são mais conectadas à matéria.
pessoas que, quase não sentem as energias. Então nós temos aqui algo bem singular, algumas pessoas. Alguns de nós são mais sensíveis energeticamente, para entender, para ter a compreensão. Então é uma questão de experiências também. Então essa estrutura, ela é importante. Entender como funciona essa estrutura. Aqui no canal tem mais vídeos falando sobre isso, não dá para passar tudo em um único vídeo. Essa aula já deve estar ficando bem longa, mas eu vou passar tudo que precisa passar aqui. Então nós temos o entendimento da grade Katara com os 12 sinetes, nós temos 12 dimensões, até chegar ao Avatar de Cristo, mais 3 dimensões do campo de luz primal, que é o nosso Rishi solar, é uma identidade que nós temos. E além das 15 dimensões, nós temos uma matriz de energia. Então essas informações são importantes para entender como que funciona o sistema da colmeia, desse processo de vampirização energética que a abelha rainha coloca as abelhas operárias para buscar para ela. Aqui nós temos, nesse gráfico, o corpo Partikin, os 5 planos elementais e semente prana. Semente prana é a nossa centelha. Ela é formada por nêutron, próton, elétron, e nós temos uma ponte de refluxo com uma célula chamada Abadá, que volta para dentro, para o interior. Então, é essa que é a semente prana. Tá bem pequenininho aqui eu tenho a foto maior. Então nós temos um mecanismo aqui que partícula e partícula, que é o magnético e o elétrico, se relacionam entre si, entre fusão e fissão, tá? Nós temos processos de fusão e fissão aqui. Isso é científico. E nesse processo de fissão e fusão, falei certo, que é um piscar e acender, nós temos o refluxo. Nós temos aqui um ponto de retorno para essa partícula. E aqui nós temos o processo de realimentação, de reabastecimento, de renovação, de regeneração, a cura através da fonte criadora. É o processo de fissão e fusão. Fissão e fusão. Apagar, acender e apagar, volta para a fonte criadora, volta para o ponto zero. Nós temos a criação de 15 anéis gelésicos, então nós temos anéis de gel, que vão criando as dimensões, que criam as dimensões dos nossos corpos. Aqui nós temos o processo de concepção, processo de nascimento, tanto porque a semente prana está em nós, no nosso coração espiritual, e no planeta Terra também. Então nós temos a semente prana no planeta Terra, nós temos no Sol, nós temos em Marte, nós temos em todo organismo vivo, nós temos a semente prana. Nós temos esses 15 anéis. Nós temos os 15 anéis que formam as dimensões, que formam os nossos corpos. Porque no processo de integração, nós vamos ter um processo de integração dos anéis. De integração da alma, peraí, eu pulei uma palavra. No processo de integração da alma, esses anéis são importantes. Nós desbloqueamos os anéis, nós integramos para acessar as nossas identidades mais elevadas. Então, isso aqui está relacionado às nossas identidades mais elevadas. Esse corpo nos ajuda a fazer o processo de ascensão, para sair dessa matriz de tempo. Nós temos grupos desses anéis que formam as dimensões, que estão relacionados a elementos. Então, nesse último conjunto de 3 anéis, nós temos o elemento fogo,
nós temos a chama viva, nós temos câmara de fogo. Nas dimensões 13, 14 e 15, nós temos o solar Rishi, o campo de luz primal. É luz, é um corpo solar. Por isso que nós temos aqui nessa parte, esses 3 anéis, nesses conjuntos de 3 anéis, nós temos o fogo. Então o nosso corpo vaporiza, só que nós não perdemos a consciência. Dentro do mecanismo crístico, nós não perdemos a consciência, se torna vapor, mas nós não perdemos a consciência, nós continuamos com vida. Então tem um processo para passar nos portais, em que o nosso corpo se transforma em vapor, o nosso corpo se transforma em luz líquida. Nós temos um processo de transmutação celular, de transmutação das partículas, que é o que nós chamamos de ARPS, é a velocidade das partículas. Como um conjunto principal, nós temos nêutrons, prótons e elétrons, a nível da terceira dimensão, que é o nêutron, o magnético e o elétrico. E esse mesmo conjunto, ele sobe nas outras dimensões. Aí ele vai subindo, vai acelerando, vai ficando mais sutil. Então tem um processo de subida, tem um processo de descida, e passar por esses portais, nós precisamos de Mérkabas que conseguem transformar, girar as nossas partículas no mesmo padrão do lugar que nós estamos, das dimensões que nós estamos. Entre esses vãos dos anéis, porque vão criando anéis, certo? No processo de fissão e fusão, contração e expansão. Contração e expansão da semente prana. No planeta Terra, nós temos entre esses anéis, nós temos a criação de zonas seguras, que são protegidas pelos seres crísticos. Nós temos os portões, nós temos zonas Aurora, plataformas Aurora. As plataformas Aurora, elas vieram no processo que nós estamos passando agora de fogo estelar, em que nós estamos indo para dentro, é a inspiração divina. Tem vídeos falando sobre isso aqui, tá? Tá na playlist. Então as plataformas, elas vieram, elas desceram, se manifestaram por conta desse processo de ascensão. Então, entre esses anéis, nós temos plataformas seguras, crísticas, para quem está nesse processo interno, e nós temos zonas de hibernação, que são zonas de distorção. Eu vou precisar dar um zoom aqui. Aqui nós temos a semente prana, que vai abrindo os anéis, vai criando os anéis, e no processo de finalização de ciclo, esses anéis vão se soltando. Então essas zonas de hibernação estão entre esses anéis que estão se soltando, para fazer o retorno para a matriz de energia. Então esse é o mapeamento que a Aliança Guardiã passou. E aqui nós temos zonas de hibernação. Nós temos Ágata, nós temos Oz, Shasta. Aqui nós temos nuvem dos angélicos decaídos. Nós temos Atlântida em Lemúria. Atlântida e Lemúria caídas.
Nós temos Olympus, nós temos Shambhala, nós temos Telos. Nós temos até aqui, Shambhala e Telos. Então, essas zonas de hibernação, elas estão conectadas com a colmeia, que é esse processo de salvador externo, de um salvador fora de nós mesmos. Então, dependendo das nossas experiências, dependendo dos nossos conhecimentos, isso aqui pode parecer atrativo. As ferramentas conectadas a essas zonas de hibernação. Ferramentas que pode deixar que eu faço para você, ferramentas que usam ondas de rádio, a radiônica, ferramentas de diversos tipos, que é uma informação que as abelhas operárias pegam com a colmeia e que parece ser bom. Aqui está conectado também, essas zonas de hibernação, as canalizações, incorporação, o que mais? É porque as canalizações aqui envolvem incorporação, psicografia, desses que vem direto desses lugares. A ciência queilôntica ensina que incorporação prejudica o nosso DNA, mas aí é uma questão de experiência da pessoa. Às vezes a pessoa acha que é bom para ela. Então, as abelhas operárias são médiums. São médiums e também, não apenas médiums, e não é que todo médium esteja, tá, conectado a isso aqui, vai depender muito do caso, não vou generalizar aqui num vídeo, mas a questão da mediunidade pode nos transformar em abelhas operárias, nós que estamos aqui, e também seres que estão desencarnados e que funcionam como ponte. Aí fica a reflexão para você estudar isso aqui, a estudar essas zonas de hibernação e entender o que faz sentido para você. Porque para algumas pessoas fazem muito sentido serem salvas por outras pessoas, por outros seres, precisar desse intermediário. E para outras pessoas não. Você entendeu o seu caminho, entendeu o que faz sentido para você. Que é aquilo que nós falamos no início da aula sobre a busca pela resolução das nossas questões está relacionada à autoimagem. Então, se eu me vejo como uma parte da fonte, eu vou buscar a trabalhar minha mediunidade conforme isso. Se eu me vejo separada, eu vou trabalhar de outra forma. Tinha algo que veio na minha mente aqui para passar e fugiu enquanto eu estava falando. Como tem muitos detalhes. Ah, sobre a mediunidade, lembrei. A Aliança Guardiã, a ciência quelôntica, passa as informações através dos códigos Keylon. É uma comunicação, é diferente da canalização. Como que funciona essa comunicação? Vem como uma mensagem de e-mail, como um telefonema. Eles não utilizam o meu corpo, por exemplo. Eles não acessam a minha estrutura. Na minha estrutura vertical, eu conecto apenas com a minha alma, sobre a alma, avatar crístico, Rishi e Yani, que é a identidade ascensionada que está além da matéria, está além da matriz de tempo. Então,
Eu incorporo somente a mim mesma, as minhas identidades. Então eu não utilizo o meu chakra laríngeo para me conectar externamente com outros seres, eu não deixo que eles usem, eu não permito isso, porque na minha percepção se eu tenho um avatar de Cristo, por que que eu vou incorporar um avatar de Cristo que seja diferente do meu? Porque o meu já tem as informações, porque está no mesmo campo, consegue chegar ao Rishi do mesmo jeito, que consegue trazer informações da matriz de energia do mesmo jeito. Então, segundo a minha visão, não faz sentido, não faz sentido fazer isso. É melhor eu integrar a mim mesma, essa é a minha percepção. Então, quando um ser diferente da minha verticalidade quer comunicar comigo, é como se mandasse uma mensagem. Eu sinto que quer falar comigo, aí eu sinto se é bom, eu dou permissão para a mensagem chegar. Se eu não quero, se eu sinto que não, não vou abrir não, não vou abrir essa mensagem não, deixa para lá, tá tudo bem assim. Ou então, as minhas próprias identidades me passam as informações através das frequências energéticas, através dos chakras. Aí eu sinto, a minha consciência expande, a minha percepção muda, então, sou eu mesma que faço o que precisa fazer, que é a autorresponsabilidade, sou eu que fiz. No caso dos gráficos que eu coloco aqui, esses gráficos foram traduzidos por um grupo de oradores, deixaram um material. Então, eu assisto os vídeos, eu aprendo, tem informações que a minha estrutura faz a leitura e eu passo para vocês. Então isso é diferente da canalização, que é: "Ah, eu vou me conectar com um ser que está em algum lugar, vou puxar a mensagem de lá, eu vou deixar que use o meu corpo". Isso é diferente, tá. E mais uma vez, respeitando, porque às vezes a pessoa vê como algo melhor, ela gosta, ela quer fazer, e aí tem toda aquela situação de estrutura, de autoimagem, como ela se vê, como ela quer trabalhar, como que ela vê Deus, como que ela vê o processo de ascensão, ou se ela não acredita nisso. É algo muito pessoal. Eu vou deixar as indicações aqui para vocês na tela. Até mais, tchau, tchau.